Vamos dar uma olhada na função C, ver quando utilizar e a quantidade de funções que devemos utilizar. Eu peguei dois exercícios que foram passados em aula que se diferem na forma de interpretação, tá? Esse primeiro exercício aqui, o usuário ele precisa imputar um dado, tá? E o segundo exercício não. O segundo exercício, todos os dados eles já estão revelados, a gente só precisa tabular ele, tá bom? A gente vai fazer cada um aqui para experimentar a função C. Vamos lá. Criar uma planilha que receba um número inteiro e mostre em qual faixa de números inteiros ele aparece, tá? Então a gente sabe que precisa solicitar para o usuário um dado, um número inteiro. Então a gente, assim como existe nos cadastros que a gente faz na internet, a gente tem um texto, né, dizendo qual informação a gente quer e embaixo a gente coloca o campo. Então seria assim: insira um número inteiro. E embaixo seria o campo, vamos supor 20, tá? Vamos deixar amarelinho só para deixar mais claro onde que ele deve colocar o número, tá? A gente aumenta aqui, fica legalzinho. E este número é. E aqui do lado a gente coloca a resposta que o enunciado está pedindo para a gente, ok? Então vamos lá. Como eu sei que eu devo utilizar a função C? Quando eu faço uma pergunta e tenho duas ou mais respostas, que é o caso aqui. Eu tenho três respostas, tá? Vamos lá, só para experimentar. Igual C. É assim que a gente escreve a função, tá bom? Dentro dela, a gente precisa colocar três informações. O teste, né, que é a pergunta, e ele vai dar duas respostas, uma se é verdadeiro ou falso. Lembra que nesse momento aqui, dentro da função, a gente está conversando com a máquina. Então, ele vai dizer se é verdadeiro ou falso, tá? Então, a primeira pergunta é: este valor aqui é menor do que o 15? Fecha, tá? O primeiro, com ponto e vírgula. Pode até ver, se eu apagar, ele volta. Tá vendo? Ó? Fechei. Agora eu tenho que dar a resposta para ele. Abaixo de 15. Se não for, é acima de 15. E fecho. Tá bom? É assim que começa a função C. Só que a gente ainda não concluiu o nosso exercício. Tá? Isso aqui foi uma forma de explicar como é a função. Tá? Daqui em diante, eu vou escrever a função de um outro formato, porque o objetivo aqui do vídeo é ser o mais didático possível. Tá? Eu vou apagar aqui o que eu fiz e eu sempre vou escrever as funções da seguinte forma. Eu clico aqui, tá? Nessa região. Eu não vou escrever a partir daqui. Por exemplo, igual se abre e fecha. Eu gosto de transitar com as setas, tá? Então, se eu faço isso aqui, ele não funciona. Opa, tá? Então, por isso que eu seleciono a célula onde eu quero deixar a resposta, venho aqui e clico, tá? Inicio a função C, abre e fecha, para não esquecer que se depois eu tenho que fechar ou não. Ó, e eu consigo transitar agora com as setas, tá bom? Clico no número menor que 15, fecho de novo. Só que agora, ao invés de colocar a resposta aqui do lado, o que eu vou fazer? Alt Enter, tá? Deve ter aparecido para vocês aqui embaixo o atalho que eu usei. Vou apagar aqui só para vocês verem de novo. Alt Enter, tá? De novo Alt Enter para quebrar a linha. Por quê? Por questão de organização e maior didática, eu vou escrever a resposta aqui, abaixo de 15, tá? Fecho. Ó, e agora eu preciso do valor falso. Alt Enter, dois espaços, acima de 15. Como já está fechado, só dou o Enter. Ó. Eu sei que a primeira linha é o teste, a segunda é caso de verdadeiro, o teste de cima, e o segundo é o falso.
tá? Eu vou escrever dessa forma porque eu acho que a leitura vai ser melhor para vocês entenderem, ok? Agora, ainda não está correto, tá? A gente precisa de 3 respostas e só estamos dando 2 respostas aqui. Como eu sei que eu preciso usar um ou mais funções dessa aqui? Vamos fazer uma mini calculadora de 6. Calculadora de 6 respostas. Vou utilizar x, xc. O enunciado ele me dá três respostas, certo? A fórmula de quantidade de uso é o número de respostas menos 1. Por quê? A função em si, ela já te dá 2 respostas. Então, é sempre menos 1, tá bom? Se eu tiver somente uma resposta, eu não vou utilizar a função, tá bom? Porque não faz sentido, eu preciso colocar o dado direto. Então, nós temos 3 respostas, tem que colocar 2 funções, que é o que nós precisamos aqui. Sabendo que a gente precisa de 2 funções, a gente volta aqui, apaga a resposta falsa, certo? Se abre e faz a pergunta. Esse número, agora, já fizemos o do abaixo de 15, vamos fazer o segundo. Sabendo que se não for abaixo de 15, ele é maior do que 15 ou igual, certo? Então a gente precisa usar como delimitador o 35, tá? Menor ou igual a 35, fecha. Okay. Deixa eu só colocar aqui para saber que já fechei, tá? Enter. Clico aqui de novo, 2 espaços de novo, porque agora eu estou dentro desse C, só por questão de organização, tá bom? Isso não vai interferir no certo ou errado da função. Abriu, e o texto é entre 15 e 35. Fechou. Essa é a resposta verdadeira, tá vendo? Fechou. Então precisa do ponto e vírgula agora para colocar o falso. 2 espaços, mais 2, abriu. Se é abaixo de 15 ou entre 15 e 35, o que sobrou, qualquer outro valor, né, é acima de 35. É isso, a função aqui ela já está fechada, tá? Então é só dar um Enter. Então agora a gente testa para ver se está tudo certo. A gente coloca 10, abaixo de 15, o 20 já está correto, e o 40 acima de 35. Tá bom? Tem outra forma de fazer? Tem. A gente começou de baixo para cima, né? 15 e fomos subindo. A gente pode fazer o contrário. O contrário é, sempre que você, sempre que você começa de cima para baixo, o sinal é maior, além do texto, obviamente, né? E como a gente fez aqui, de baixo para cima, o sinal comparativo é o menor. Então vamos só trocar só por questão de experimento, tá bom? A gente começa do 35, se for maior, o texto aqui ele muda para acima de 35. Se for maior ou igual, agora o delimitador ele mudou. A gente usou o 35 quando foi de baixo para cima, agora de cima para baixo o delimitador é o contrário, é o 15, tá? Se for maior que 15, quer dizer que ele está acima de 15 e abaixo de 35, que é o que a gente determinou aqui, tá bom? Então a mensagem não muda, porque ele está entre 15 e 35. E agora, a gente, se não for nenhum desses dois, ele só pode ser abaixo de 15. E aqui é 35, né? 15. Ok? Dá um Enter. Assim, e não mudou a resposta, né? Porque tá certo. 40, vamos ver agora o 20 e o 10. Ok? Agora vamos para esse exercício. Criar uma planilha para controlar a categoria dos alunos da escola
Dada a idade de um nadador, classifique-o em uma das seguintes categorias. Tá, então a gente já tem todos os dados, diferente do exercício anterior, a gente não precisa que o usuário inpute um dado. Tá? Nós temos uma, duas, três, quatro, cinco respostas. Vamos pegar uma colinha aqui da calculadora. Cinco respostas, nós temos que usar quatro funções C. Tá? Vamos lá. Para abstrair aqui toda. A gente está usando alunos, então todo aluno tem um nome, todos eles têm uma idade, segundo o enunciado, e todos eles estão dentro de uma categoria que nós precisamos automatizar a identificação da categoria, com base na idade. Então vamos lá. A gente lista os nomes aqui. João, Maria, José, Carol e Pedro. Uma sugestão é sempre usar os dados onde todos aquilo que a gente vai organizar dê resultado, tá? Então a gente coloca uma idade onde para cada um a gente tem o resultado dele e saber se a nossa fórmula está realmente funcionando, tá? Então a gente pode usar 6, 9, 12, 15, 18, né? Agora a gente precisa fazer a fórmula, tá? A gente vem aqui, clica igual, abre a função, abre e fecha para não precisar lembrar depois. E a primeira pergunta é: a idade, vamos fazer do maior para o menor dessa vez, diferente do outro exercício. A idade é maior ou igual a 18? Se for, está na categoria adulto. Se não for, nós temos que abrir outro C. Fechar aqui. Opa, cliquei errado. Tá? Agora a gente faz a pergunta. A idade. Lembra que a gente começou do maior para o menor. Então, maior ou igual, o delimitador é o menor possível. Então, maior ou igual a 14. A resposta, caso ele seja verdadeiro, ele está no juvenil B. Nós ainda temos mais funções para abrir, né? São 4. Só abrimos 2. Então, Enter. C. Abriu, fechou. Eu tenho que usar o mouse aqui. Se a idade... Deixa eu voltar aqui para organizar melhor. Se a idade maior ou igual agora 11, fechou. Deixa eu colocar aqui. A resposta vai ser juvenil A. Juvenil A. Ainda temos mais um C para abrir, né? Porque sobrou 2 respostas, então é só mais um C. C. Aqui. Se a idade for maior ou igual a 8, então a categoria é infantil B. E o último que sobrou, opa, infantil A. Vamos abrir aqui para organizar direitinho. Tá dentro.
tudo organizadinho. Se maior que 18 é adulto, se maior ou igual a 14, juvenil B, se maior igual a 11, juvenil A, se maior ou igual a 8, infantil B. Se não for nenhuma dessas opções, é infantil A, tá? Enter, deu certo. A gente vem aqui, copia a fórmula, infantil A, infantil B, juvenil A, juvenil B, adulto. Ou seja, a fórmula está correta, tá bom?